Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo aí para a gente fazer os esclarecimentos referentes ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para que a gente possa expor a nossa respectiva opinião sobre cada item. E o Vasco hoje finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu. Este é o primeiro assunto da pauta. Depois a gente vai falar de uma entrevista importante que o Abel Braga concedeu à ESPN. O Abel Braga falou que o Vasco não vai fazer leilão por jogador nenhum. Mandou uma letra aí para o mercado argentino. Disse que tem uma penca de jogador querendo jogar no Vasco. E a gente vai falar aqui quais são eles. A gente vai falar aqui, vamos explicar a situação do Felipe Coutinho, que saiu ontem. O Jorge Nicola deu uma esclarecida para a gente, torcedor do Vasco. E olha, jogador argentino negociando aí com o Vasco lá para a ponta esquerda. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o jogo de amanhã. Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder falar tudo para vocês. Jogo amanhã às 21h10, com transmissão aí da Band, tá, meus amigos? E o seguinte, o Vasco da Gama aí precisa vencer, é obrigação vencer. Se empatar, vai ficar numa condição muito difícil aí no Campeonato Carioca, porque o Fluminense e o Botafogo venceram os seus respectivos jogos ontem até com certa facilidade. O Vasco vai ter alguns problemas aí para essa partida de amanhã, viu? O Figueiredo não vai jogar, sentiu dores, assim como o Bambu não se recuperou a tempo. Chamou a atenção aí na listagem aí dos relacionados o fato aí do Zé Gabriel e do Edmar não terem sido relacionados. Não estão sentindo nada, o motivo é por falta aí de técnica, deficiência técnica afastou esses jogadores aí do plantel. Olha só, então o time do Vasco da Gama, a gente passa aqui para vocês, o provável time: Ivan, Pumita, Miranda, Léo Piton, Deluca, Jair, Nenê, que volta ao time do Vasco da Gama, ou Alex Teixeira. O Nenê foi relacionado para esta partida, Eric Marcos ou Aureliano, Gabriel Peck e Pedro Raul no ataque. Estou muito confiante aí e o Vasco da Gama vai vencer esse jogo por 3-1 lá no Mané Garrincha. Vai ser festa total lá no Cerrado. Perfeito? Bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre a situação de reforços, tá? A gente teve uma novidade aí com relação ao Manuel Capasso. Todo mundo sabe que ele chega amanhã aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Domingo, o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Fluminense. E o Capasso já vai estar à disposição do treinador Maurício Barbieri já para essa partida, hein? Então o Capasso já pode fazer dupla de zaga com o Léo Pelé a partir do próximo domingo contra o Fluminense. E por falar aí no Fluminense, tá roendo as unhas, cheio de medo da torcida do Vasco por conta da situação dos ingressos. Abelão deu uma entrevista aí na ESPN e disse: o Vasco não vai cair aí nessa de ficar fazendo leilão. Não é porque o Vasco vive um novo momento que a gente vai simplesmente gastar dinheiro à toa. Isto
ele se referiu também ao jogador Reis, aí, que é um jogador que o Huracan pediu 5 milhões e meio, bateu o martelo aí com essa situação, cerca aí de quase 40 milhões de reais por esse jogador, e o Vasco está com vários jogadores aí na lista para reforçar o clube já para volância, certo? Como é o caso do Souza, do Alan, do Bruno Henrique, e a gente teve uma informação hoje sobre o Aranguiz. Realmente o chileno volta aqui para a América do Sul e mais um clube interessado nele. Foi o Santos Futebol Clube interessado aí no Aranguiz. Bom, sobre a situação aqui do Camisa 10, a gente vai colocar o Jorge Nicola aqui para falar, que ele vai explicar a situação do Coutinho, perfeito? Ele vai explicar a situação do Coutinho. Ontem a gente teve uma informação que o Coutinho efetivamente a preferência é o Vasco da Gama. Então vamos ver o que o Jorge Nicola trouxe de novidade hoje do caso Coutinho. Bora te ajudar a entender o que há de verdade no papo de que Felipe Coutinho vai preferir jogar no Vasco em detrimento do Corinthians. Notícia divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, que empolgou o torcedor Cruz Maltino. A informação é real, mas antes que o torcedor do Vasco se empolgue e já imagine o Coutinho atuando como titular, vale alguns esclarecimentos. Coutinho não voltará ao Brasil nessa janela de transferências. Já deixou claro isso para os seus representantes. Ele pretende continuar na Inglaterra, mesmo que como banco de reservas por algumas semanas ou meses. É que lá ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês e já sabe que para voltar ao Brasil, tanto para jogar no Corinthians quanto para jogar no Vasco, precisaria abrir mão de mais da metade dos vencimentos. O Vasco não conseguiria pagar mais de 1 milhão de reais por mês. O Corinthians sinalizou com no máximo 1 milhão e meio de reais. Essa situação só vai poder mudar na metade do ano se até lá o Coutinho se cansar da situação que tem vivido lá no Aston Villa, onde é muito mais reserva do que titular. Nesse final de semana, por exemplo, ele entrou no segundo tempo na derrota do Aston Villa por 4-2 para o Leicester de virada. Então, você torcedor vascaíno, o Coutinho prefere o Vasco ao Corinthians? Sim, isso é real. Ele dá preferência ao clube do coração, clube onde foi formado, tem excelente relação com os torcedores e vai priorizar o Vasco. Mas, no momento futuro, não agora. O Vasco vai em busca de reforços, está atrás de um ponto esquerda, de um camisa 10, de mais um volante, jogadores de menos peso e menor impacto financeiro do que o Coutinho, pelo menos por hora. Então tá aí, rapaziada, a situação do Felipe Coutinho. Então, Felipe Coutinho no Vasco da Gama é o que eu estou falando para vocês. Segundo semestre, a partir do mês de junho. Jorge Nicola falou ali de ponta esquerda, tá? A gente passa a informação aqui para vocês, né? Ainda lá da Argentina, cara. Ó, o Vasco está interessado, continua negociando com Ezequiel Barco. O Vasco não desistiu de Ezequiel Barco, né? Ponta esquerda, jogador aí que atua lá no Atlanta United e que pertence aí ao River Plate, perfeito? Da Argentina. Então o jogador pode aparecer no Vasco da Gama, perfeito? Negociações aí a todo vapor. Bom, vamos aguardar para a gente ver como que fica essa situação. O Abel fazendo esclarecimentos importantes. E nesse novo momento que o Vasco da Gama vive aí, meu amigo, é o seguinte, segundo o Abel, todo mundo quer jogar no Gigante da Colina. Bom, deixa aí o comentário sobre o que você acha. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo junto. Valeu!